Salve família! Nas vastas e inatingíveis terras da Bolívia, um homem transcendeu o poder e a lenda. Um fazendeiro que se tornou o magnata indiscutível do ouro branco. No auge de seu império, ele fornecia a maior parte da coca do mundo, com acordos com diversos governos e redefinindo a economia global do contrabando. Um império construído com bilhares de dólares e muita corrupção. Sua influência era tão vasta que ele ousou oferecer-se para pagar toda a dívida externa da Bolívia, em troca de impunidade. Esta é a história não contada de Roberto Soares Gomes, o homem que construiu e viu ruir o maior império do pó que o mundo já conheceu. Se inscreva com o sino ativado, deixe o like e vire membro do canal para conteúdos exclusivos. Bora pro vídeo! Roberto Soares nasceu em 8 de janeiro de 1932, na cidade de Santa Ana, em Iacuma, Beni, no seio de uma das famílias mais importantes da história da Bolívia, a família Soares. Essa linhagem era composta por figuras ilustres que marcaram a história do país de diversas maneiras. Um exemplo disso foi seu bisavô, Nicolás Soares Calaú, que construiu um verdadeiro império baseado na exploração da borracha, tornando-se um dos maiores empresários da Bolívia e da América Latina. No final do século XIX e início do século XX, Nicolás e seus irmãos chegaram a ser apelidados de os Rockefellers da borracha. A Casa Soares e sua fortuna alcançaram dimensões internacionais. Em 1883, em Londres, foi fundada a primeira sociedade boliviana ligada à borracha, chamada Soares e Irmãos, que chegou a dominar cerca de 70% da demanda mundial do produto. A vida em Cachoela Esperança e na Hacienda Soares era muito mais luxuosa que na própria capital do país. Cavalos trazidos da Andaluzia, destilarias, quadras de tênis, jardins com estilo monárquico, arquiteturas projetadas por franceses e ingleses, usinas de açúcar, água potável, luz elétrica, ferrovias, telégrafo, barcos a vapor, obras de arte vindas da Europa, além de 5 milhões de hectares de terras e mais de 200 mil cabeças de gado. O local também possuía o primeiro hospital da Bolívia com tecnologia de raio-x. Esses elementos demonstram a magnitude da riqueza acumulada pela família Soares. No início do século XX, a Bolívia enfrentou uma guerra com o Brasil devido à disputa pelo território do Acre, motivada pelo desejo de independência da região e pelo imperialismo brasileiro. A família Soares, com grande influência no norte da Bolívia, área diretamente afetada pelo conflito, financiou quase toda a defesa boliviana. Nicolás Soares, já em idade avançada, liderou pessoalmente a chamada Coluna Porvir, que venceu a Batalha de Bahia, expulsando os invasores brasileiros em um ato patriótico que jamais deveria ser esquecido. Os Soares mantinham relações importantes, não apenas no âmbito empresarial, mas também político. Eram amigos de figuras como os presidentes bolivianos José Manuel Pando e Ismael Montes Gamboa, bem como do rei da Espanha, Alfonso VIII, e do rei do Reino Unido, Eduardo VII. Não há dúvidas, Nicolás Soares também foi um rei, mas o rei da borracha. O filho de Nicolás Soares, Nicomedes Soares Sarabia, ao perceber que a produção de borracha havia sido transferida para a Indonésia e a Malásia devido ao contrabando de sementes, decidiu buscar uma nova fonte de renda. Ele encontrou essa alternativa na criação de gado. Nicomedes concentrou sua força produtiva na criação de gado de raça, voltado para a exportação nos mercados das regiões fronteiriças. Seu filho, Nicomedes Soares Franco, que estudou em Londres,
trouxe inovações genéticas para o negócio, consolidando um império na pecuária, especialmente em Santa Ana de Iacuma, onde ficava sua hacienda e o famoso saladeiro Nicomedes Soares Sarabia. Nicomedes Soares Franco e seu pai foram conhecidos como os Reis do Gado. Nicomedes Soares Franco casou-se com uma mulher de uma das famílias mais tradicionais do leste boliviano, Blanca Gomes Roca, filha de Manuel Aroca Ortiz. Blanca era uma mulher de grande fortuna, dona de várias propriedades em Santa Rosa de Iacuma. Dessa união nasceram 4 filhos, sendo o mais novo Roberto Soares Gomes, nascido em 8 de janeiro de 1932, em Santa Ana. Ele se tornaria um novo rei, mas desta vez, o rei da coca. Roberto Soares cresceu cercado de altas expectativas. As pessoas de Beni esperavam muito dele, pois sua linhagem trazia um legado de grande importância. Essa pressão o motivava a buscar uma forma de se igualar a seus antepassados, que haviam alcançado posições de destaque no país. Roberto cresceu em meio a luxos, inovações e visitas frequentes de presidentes estrangeiros, embaixadores, diplomatas e artistas. Esse ambiente moldou sua ambição de se tornar tão grandioso quanto sua família, aspirando ser o próximo grande nome entre os Soares. Com o passar dos anos, Roberto Soares tornou-se um dos mais influentes empresários da Bolívia. A criação de gado e a produção de palmito abriram muitas portas no mercado nacional e internacional. Porém, tudo mudaria durante uma reunião empresarial na ilha de Margarita, na Venezuela, um encontro que transformaria para sempre o destino dos Soares. Nesta ocasião, estavam presentes figuras importantes, como o representante da empresa francesa Minion, Reginald Bouchard, e o presidente do Banco Ambrosiano, Roberto Calvi. O encontro, que inicialmente tinha o objetivo de firmar contratos relacionados à produção de palmito, tomou um rumo inesperado e marcaria um divisor de águas na trajetória de Roberto Soares. As pessoas presentes naquela reunião influenciaram Soares a ingressar em um novo ramo, desta vez um mercado clandestino que o levaria a ser conhecido como o Rei da Coca. A partir dali, seu nome seria associado não apenas aos negócios tradicionais, mas também a uma nova e perigosa atividade que mudaria sua vida e o colocaria sob os holofotes internacionais. Foi então que um dos funcionários de Roberto Soares, chamado Marcelo Ibáñez, iniciou contato com 2 supostos mafiosos americanos interessados no transporte de cloridrato de coca. No entanto, esses mafiosos eram, na verdade, agentes da DEA, os famosos Michael Levine e Richard Piano. Naquela época, Roberto Soares já financiava tanto o transporte quanto a distribuição da coca produzida na Bolívia, com operações coordenadas a partir de suas fazendas localizadas nas planícies de Beni, ao norte do lago Rogágua. Mais tarde, Soares descobriu que havia caído em uma armadilha quando seus funcionários foram presos em Miami, Flórida. A partir desse momento, Roberto Soares passou a estar na mira das autoridades dos Estados Unidos e da DEA. Contudo, para muitos, não era segredo que tanto a DEA quanto o governo estadunidense estavam longe de serem impecáveis. Dos 1.000 quilos de coca confiscados na operação, apenas 430 quilos foram oficialmente declarados ao chegarem na Flórida. E os outros 570 quilos, avaliados em mais de 30 milhões de dólares no mercado estadunidense? Deixo isso à sua imaginação, lembrando que muitas vezes a verdade está diante de nossos olhos, mas é ignorada. Com esses eventos, Roberto Soares foi oficialmente reconhecido como um contrabandista de grande notoriedade mundial. Seu destino estava traçado. Não seria lembrado como o rei da borracha, como seu bisavô, nem como o rei do gado, como seu pai e avô. Ele ficaria marcado na história como o rei da coca. Com sua mentalidade empresarial, Soares enxergava o contrabando como uma oportunidade de negócio. Além disso, ele afirmava que sua entrada nesse ramo era um encargo divino. Segundo ele, Deus lhe teria dito que a folha de coca era um recurso estratégico que não deveria ser entregue aos estrangeiros e que deveria ser usado para ajudar os pobres e desamparados da Bolívia. Verdade ou não, Roberto Soares tornou-se um magnata e uma figura central nesse perigoso mercado. Foi então que,
com um de seus amigos do Beni, um renomado coronel conhecido tanto por sua inteligência quanto por seu gosto excessivo por bebidas alcoólicas, ele foi convidado para um jantar no círculo de oficiais do exército. Naquele encontro, ele compartilharia suas opiniões sobre o então presidente de transição, Walter Guevara Arce, junto a outros oficiais. Durante a reunião, um indivíduo de aparência sombria, sentado em um canto da mesa, tomou a palavra. Seu nome era Klaus, um alemão que fez uma declaração polêmica. Afirmou que os bolivianos não estavam prontos para a democracia e que o país precisava de um governo de mão firme. Mas quem era esse homem? Antes de chegar à Bolívia, ele era conhecido na Europa pelo título de Açougueiro de Lyon. Um ex-membro de um lixo de organização, ele foi responsável por liderar operações insanas na cidade francesa de Lyon durante a disputa. Sob seu comando, aproximadamente 7.500 pessoas foram enviadas a campos de trabalho forçado. Cerca de 14.311 combatentes da resistência francesa foram presos e submetidos a tratamentos animalescos, enquanto 4.000 pessoas foram dadas de baixa sob seu regime. Entre essas pessoas estavam crianças de origem judaica, que sofreram injustiças inomináveis. Após a derrota do Partido Lixo, Klaus, assim como muitos de seus companheiros, escolheu a América do Sul como destino para sua fuga. Assim como Joseph Mengele no Brasil, Adolf Eichmann na Argentina e Edward Hochmann no Paraguai, Barbie viu no continente uma oportunidade para recomeçar. Ele chegou à Bolívia no final de 1955, onde abriu uma serraria e começou a estabelecer relações com militares bolivianos. Essas conexões rapidamente o aproximaram do golpe liderado por René Barrientos. Em 1964, Klaus conseguiu um cargo público no governo boliviano. Ele foi nomeado diretor-geral da empresa estatal de transporte marítimo, a Companhia Transmarítima Boliviana, fundada por Barrientos em 1967, com recursos públicos e privados. No entanto, a empresa servia como fachada para o contrabando de armas que apoiava a ditadura. Barbie chegou a participar das operações logísticas que levaram à captura e execução de Che Guevara. Após a morte do general Barrientos, Barbie enfrentou uma situação complicada e precisou fugir para o Peru. Lá, ele foi ligado à eliminação do empresário e possível candidato à presidência, Luiz Banchero Rossi. Mais tarde, ao retornar à Bolívia, Barbie passou a colaborar com a ditadura de Hugo Banzer Soares, ajudando a organizar milícias para intimidar a população e proteger o regime autoritário. Nesse contexto, Roberto Soares, sem conhecer o verdadeiro passado de Barbie, acabou estabelecendo uma relação que o levaria a caminhos obscuros dentro da política. Em outubro de 1979, Roberto Soares teve uma reunião discreta com um coronel inteligente, porém alcoólatra, que já mencionamos anteriormente. Esse coronel não era ninguém menos que Alberto Natush Bush, que lideraria um golpe de Estado contra o governo de transição de Guevara Arce e presidira um governo tão curto quanto nefasto. O saldo foi de apenas 15 dias no poder e dezenas de quedas nas ruas. A princípio, a população não via com maus olhos esse governo. No entanto, ao testemunharem a magnitude do ataque nas ruas de La Paz, Soares pediu a Natush, junto com outros empresários, que renunciassem ao cargo imediatamente, o que ele fez, deixando a presidência para Lydia Heller. O mesmo grupo de militares que apoiou o golpe de Natush também foi responsável pelo golpe que derrubaria a presidente Heller. Entre esses militares estava o próprio Barbie, que continuava de forma egocêntrica a acreditar que a Bolívia não estava preparada para a democracia e que seria necessário estabelecer novamente um governo de transição. O capo, então, manteve várias reuniões com militares golpistas, incluindo seu primo, Luiz Arce Gomes, que o introduziu no complô. Buscaram apoio de diversas fontes, como empresários e até mesmo da ditadura militar da Argentina, liderada por Videla, que se comprometeu a reconhecer o regime que surgiria dessa conspiração. Empresários e Roberto Soares colaboraram com $5 milhões para viabilizar o golpe de Estado. Finalmente, em 17 de julho de 1980, o dia que marcaria a história por sua infâmia, nascia o primeiro narcoestado da história. Em 17 de julho de 1980,
Roberto Soares Gomes, Luiz Arce Gomes e Luiz Garcia Meza Tejada conseguiram assumir o poder e colocar em prática seu projeto em nível nacional. O governo havia sido eleito, mas antes era necessário sufocar e reprimir as organizações políticas contrárias ao golpe de Estado. Para isso, o próprio Klaus Barbie organizou milícias bem equipadas. Essas milícias, com operações ferozes, conseguiram sustentar o impopular governo de Garcia Meza. O regime dos Luizes, como passou a ser conhecido, começou com uma mão de ferro, ou melhor, uma mão de aço. Quedas de líderes, dirigentes mineradores e trabalhadores se tornaram práticas comuns. Mas como começou a relação de Soares com os militares golpistas? Como já vimos, o status da família Soares fez com que se conectassem com diversos políticos e militares ao longo da história. Entre esses militares estava o general e presidente golpista Luiz Garcia Meza, que, por exemplo, dava aulas de equitação ao filho de Roberto Soares. Já a relação com Arce Gomes era mais próxima, devido ao vínculo de parentesco entre o narcotraficante e o militar. Ambos, assim como o próprio Soares, eram primos e compartilhavam laços sanguíneos pelo lado dos Gomes. Juntos, os três fundariam o que seria conhecido como a Corporação, a General Motors da Coca. A ideia deles era simples. A Coca gerava muito mais riqueza do que o próprio Estado boliviano. Por que não unir essas forças para criar o primeiro narcoestado boliviano? Os lucros do contrabando seriam usados para financiar os planos e as ajudas estatais do governo. Assim, com os lucros do narcotráfico, eles poderiam tirar as pessoas da pobreza. De acordo com Soares Gomes, não apenas os militares bolivianos, mas todos seriam beneficiados com essa fusão. E com isso, ele incentivou ainda mais o impulso do contrabando como uma forma de manter o poder e fortalecer o regime. Com a colaboração do governo de fato, Roberto Soares se tornou oficialmente o único produtor e comercializador de coca a nível nacional. Até os aviões do próprio Estado eram usados para esse fim. A intromissão do governo no contrabando havia chegado a tal ponto. Em 8 de janeiro de 1981, foi organizado um grande banquete na cidade de Santa Cruz em homenagem ao aniversário de Roberto Soares, onde estavam presentes dignitários de Estado, empresários, políticos, diplomatas, entre outros. Porém, dois convidados chamaram a atenção. Roberto Soares se referia a eles como Pelicano e Mexicano. Esses apelidos eram dados a ninguém menos que Pablo e Gacha. Ambos, de perfil discreto, raramente falavam com outras pessoas. Em vez disso, eles se limitavam a observar atentamente o seu entorno. Em uma dessas ocasiões, Pablo e Gacha se dirigiram ao então ministro do Interior e braço direito do presidente Garcia Meza, Luiz Arce Gomes. Eles conversaram longamente, junto com a esposa de Roberto, Aida Levi. Ao final da festa, a senhora Aida, que era contra a presença dos dois colombianos, questionou seu marido, perguntando o que aqueles dois bandidos estavam fazendo em sua festa de aniversário. Roberto, então, respondeu: "A participação desses dois bandidos, como você os chama, é fundamental para tirar o país da pobreza." Voltando ao tema do governo obscuro, a relação entre Soares e Garcia Meza foi se enfraquecendo gradualmente desde o início. Apesar de ter apoiado o golpe, Roberto Soares sempre se opôs ao uso excessivo de força. Um ponto de ruptura na relação foi a eliminação de Marcelo Quiroga, em Santa Cruz, que foi completamente desnecessário. Além disso, o ato na rua Harrington foi outro episódio de discórdia, o que fez com que o capo se afastasse cada vez mais do presidente. A ruptura total ocorreu quando o presidente informou a Soares que a DEA havia exigido que o governo divulgasse a lista dos capos mais procurados. Em primeiro lugar, estava Roberto Soares Gomes, e em segundo, seu filho Rob, e também exigiam que ele fosse capturado. Soares, então, respondeu ao presidente, lembrando-o de seus compromissos e alertando que, se ele não cumprisse sua palavra, uma guerra total se desencadearia no país. Garcia Meza, porém, respondeu que não recebia ordens nem ameaças de ninguém. O governo dos Estados Unidos pressionava fortemente Garcia Meza em dois pontos específicos: a divulgação da lista de narcotraficantes e a destituição do que chamavam de Ministro da Coca,
Luiz Arce Gomes. Finalmente, no dia 26 de fevereiro de 1981, o presidente revelou a lista, com a família Soares no topo, o que representou uma grande humilhação para a família, e destituiu Arce Gomes do cargo. Após esse anúncio, Garcia Meza pediu a Roberto Soares para não tomar represálias contra seu governo, explicando que a decisão foi tomada sob pressão dos Estados Unidos e que a família Soares estaria sob a proteção do governo. No entanto, ele não cumpriu sua palavra. Poucos dias depois, as propriedades dos Soares fora do Beni foram todas confiscadas. Esse golpe à reputação da família levou a esposa de Roberto a pedir o divórcio, separando-se completamente dessa realidade. Após todo o escândalo, a família Soares decidiu enviar seu filho Rob primeiramente para uma fazenda no Beni e, posteriormente, para o exílio na Suíça. Roberto Soares, por sua vez, foi constantemente perseguido pela DEA e pelo governo boliviano, a ponto de não conseguir passar 2 noites seguidas no mesmo lugar. A pressão da perseguição tornou-se insuportável e Soares escolheu o local onde sempre se sentiu seguro, Santa Ana de Iacuma, onde foi recebido com entusiasmo pela população local. O fim da ditadura estava se aproximando. Os Estados Unidos designaram Edwin Corré como novo embaixador na Bolívia, e ele chegou acompanhado de mais de 100 agentes da DEA que começaram a desmantelar lentamente o governo de Garcia Meza. A resistência interna também crescia, e a situação se tornava cada vez mais insustentável para o regime. Em agosto de 1981, após uma série de levantes militares, os chamados institucionalistas do exército tomaram o controle, abrindo caminho para o fim do governo golpista de Garcia Meza. Finalmente, com a chegada de Siles Suazo à presidência em outubro de 1982, a primeira narcoditadura boliviana chegou ao fim, marcando o começo de uma nova era para o país. Em 10 de dezembro de 1981, o filho de Roberto Soares estava indo para a Colômbia para pegar seus documentos falsificados, com os quais ele e sua família conseguiram entrar em Zurique. Lá, seria recebido por seu irmão Gary, que o apresentaria como um amigo que estudava na Califórnia. No entanto, o círculo social deles logo perceberia que eram irmãos. Essa informação, de alguma forma, chegaria aos ouvidos de um policial chamado Fausto Catanel, que entrou em contato com a Interpol, e ali começaria o pesadelo para os Soares. Enquanto isso, após as perseguições que enfrentou na Bolívia, Roberto Soares decidiu fugir também para a Suíça, onde manteria reuniões com importantes empresários internacionais. Durante esse período, ele se encontrou com seu assessor financeiro, Gandhi, que lhe revelou que seu colega da máfia italiana, Roberto Calvi, estava com sérios problemas com Pablo Escobar, que já era colaborador de Roberto Soares na época. Gandhi foi solicitado a mediar a situação entre ambos para evitar um conflito entre a máfia italiana e os cartéis colombianos. Calvi tinha dívidas e precisava transferir milhões de dólares para Pablo, provenientes de suas contas panamenhas, algo que ainda não havia sido feito. Pablo, então, deu um ultimato e intimou Calvi. A reunião entre eles ocorreria no Panamá para tentar resolver essa pendência. Aproveitando a oportunidade, Roberto Soares também se reuniria com o ditador panamenho Manuel Noriega e manteria contato com Luiz Alberto Monge, o candidato à presidência da Costa Rica, que até hoje nega qualquer envolvimento com o submundo ou com Roberto Soares. Esses dois personagens, tanto o ditador panamenho quanto o futuro presidente costarricense, desempenhariam papéis fundamentais no contrabando de coca de Medellín e Soares. Parece que o conflito entre Roberto Calvi e Pablo nunca foi resolvido. O corpo de Roberto Calvi foi encontrado pendurado na ponte Blackfriars, em Londres, e sua secretária, Graciela Kruger, saltou da janela do escritório do banco em Milão, onde ele trabalhava. Os Soares acreditavam que a Suíça seria um refúgio seguro. No entanto, em 18 de janeiro de 1982, a Interpol entrou em ação, e tanto Aida Levi quanto seus filhos, Robbie, Gary e Ed Soares Levi, foram detidos e interrogados na tentativa de localizar o homem que já era o mais procurado pela DEA, Roberto Soares Gomes. A mãe e os irmãos de Roberto foram liberados, mas ele permaneceu detido em celas,
acusado de ter ingressado no país com uma identificação falsa. No entanto, estava claro que sua detenção era uma medida temporária, até que as autoridades dos Estados Unidos ou internacionais solicitassem sua extradição, algo que não demoraria a acontecer. A Corte Federal do Distrito da Flórida havia solicitado ao parlamento suíço a entrega de Soares. Contudo, como não havia provas substanciais além das declarações dos agentes da DEA Michael Levine e Richard Piano, o parlamento suíço negou o pedido de extradição dos Estados Unidos e, em vez disso, iniciou o processo de deportação de Robbie para a Bolívia. Os Estados Unidos, insatisfeitos com essa decisão, desrespeitaram o território suíço e raptaram Soares. Desde a prisão de Bellinzona, onde estava detido, e diante das manifestações na Suíça contra esse ato, os estadunidenses ameaçaram levantar o sigilo bancário dos bancos suíços. E todos sabemos a quantia de dinheiro que circula por esses bancos, o que fez com que os suíços se calassem diante da situação. Logo, Robbie apareceu em Miami, Flórida. Inicialmente, a fiança foi fixada em 5 milhões de dólares, mas o promotor conseguiu algo histórico. A fiança foi elevada para 500 milhões de dólares, devido ao fato de ele ser filho do capo mais poderoso do mundo. Quando o julgamento começou, os advogados do Soares decidiram trazer diversas testemunhas à corte na tentativa de provar a inocência de Robbie. Neste contexto, após a prisão de seu filho, Roberto Soares decidiu escrever uma carta histórica que ficaria marcada para sempre. Roberto Soares, com sua própria caligrafia, escreveu uma carta diretamente ao presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, oferecendo-se para se entregar em troca da liberdade de seu filho e da anulação de toda a dívida externa da Bolívia. No entanto, essa carta não conseguiu convencer o presidente Reagan, que permitiu que o julgamento de Robbie continuasse em Miami, Flórida, com uma cobertura cinematográfica, na qual Robbie era escoltado por dezenas de viaturas e 2 helicópteros. Uma curiosa anedota é que, após escrever a carta, Roberto viajou para a Casa de Campo, na República Dominicana, para a inauguração do 6º Festival de Teatro de Altos de Chavon, sendo convidado especialmente por seu amigo, o cantor famoso Frank Sinatra. Roberto conheceu Frank Sinatra em 1967, em Las Vegas. Na mesma noite, eles também conheceram um famoso capo da máfia, Carlo Gambino. Mais tarde, Sinatra apresentou a Roberto Carlos Bordon, um dos responsáveis pela produção da saga de O Poderoso Chefão, que se mostrou muito interessado em criar um filme sobre a vida de Soares. Roberto ficou bastante entusiasmado, não conseguia acreditar que os mesmos criadores de O Poderoso Chefão queriam fazer um filme sobre sua vida. Anos depois, algo parecido aconteceu. Em 1983, foi lançado o famoso filme Scarface, no qual Paul Shanley interpretava Alejandro Souza, personagem totalmente inspirado em Roberto Soares Gomes. O filme fez um grande sucesso e se tornou um clássico. Voltando ao julgamento, a estratégia dos advogados de Robbie era tentar esconder a gigantesca fortuna dos Soares, pedindo à família que evitasse exibir os trajes caros, as joias e esquecesse os relógios Rolex, os carros Ferrari e os Cartier na tentativa de mostrar Robbie como um universitário inocente. Também, através dos testemunhos, tentaram provar que Robbie não havia participado diretamente das reuniões dos capos. Finalmente, após intensos interrogatórios de seus aliados, ele mesmo decidiu confessar que foi incluído na lista de acusados apenas para ser mantido como refém e pressionar seu pai. Após 10 meses de detenção, em 19 de novembro de 1982, Robbie Soares foi libertado e rapidamente embarcou em um avião rumo à Bolívia. Ao chegar em Santa Ana, Robbie se ajoelhou e beijou o chão, sendo recebido pela população como um herói. Mesmo com a chuva torrencial, o povo de Moxima o aplaudiu e o levantou nos ombros, em meio a gritos de apoio e slogans contra o imperialismo dos Estados Unidos. Robbie havia passado pela boca do lobo e conseguido escapar. Esse foi um golpe duro para os Estados Unidos, que não conseguiu alcançar seu objetivo de mantê-lo como refém para capturar Roberto Soares. As relações entre Roberto Soares, Pablo e Medellín eram tão próximas que, em 1982,
Pablo e seu parceiro Gacha estiveram novamente na Bolívia, dessa vez para celebrar o aniversário do filho de Roberto, Robbie. Essa parceria começou em julho de 1980, quando Roberto conheceu Pablo, que já negociava sulfato base na Bolívia. No entanto, Pablo encontrou em Soares um novo parceiro de negócios e, em pouco tempo, se tornaram até amigos. Logo, começaram também a estabelecer laços com o regime cubano de Fidel Castro, o qual, segundo palavras de Rodrigues Gacha, ajudaria a infiltrar coca até nas narinas dos estadunidenses. A fase de maior prosperidade para os dois começou exatamente com o relacionamento com a ditadura de Fidel Castro. Em Cuba, havia diversas rotas de tráfico de drogas na América Latina, mas uma das mais lucrativas e eficazes conectava a Bolívia, a Colômbia e as Bahamas no início dos anos 80. Sob ordens de Raul Castro, o regime cubano enviou Fernando Ravelo, um de seus agentes mais confiáveis, como embaixador na Colômbia. A missão principal de Ravelo era fazer os contatos necessários para se aproximar da cúpula que controlava contrabando de pó na Colômbia. Outro de seus objetivos era se reunir com Roberto Soares Gomes e Pablo. Inicialmente, o governo cubano se mostrava cauteloso, mas, após uma série de perdas econômicas causadas pelas constantes mudanças de postura do governo das Bahamas, decidiram apostar no apoio governamental da ditadura cubana. Em janeiro de 1983, Soares e Escobar decidiram se encontrar com Fernando Ravelo e o ministro do Interior de Cuba, Antônio de la Guardia, que os convidou cordialmente para visitar a ilha. Convidados pessoalmente pelo famoso general Arnaldo Ochoa, os dois seguiram para Cuba, onde foram recebidos com todas as honras de chefes de Estado. Até mesmo ficaram hospedados nas mesmas instalações onde o líder da URSS, Leonid Brezhnev, havia estado, o que os deixou particularmente impressionados. O que mais os surpreendeu foi o sistema de radares, trazido diretamente da Rússia, que era capaz de identificar e localizar cada um dos guarda-costas estadunidenses. Os cubanos estavam profundamente interessados, pois, após o enfraquecimento da URSS e o que ficou conhecido como o estancamento aureliano, Cuba deixou de receber recursos e apoio para manter seu regime. Fidel Castro via o contrabando de coca para os Estados Unidos como uma maneira de enfraquecer o chamado Império Yankee. No acordo firmado, Soares e Pablo puderam usar a inteligência cubana, seus radares, aeroportos e até a aviação cubana, incluindo o livre acesso ao espaço aéreo e às águas da ilha, em troca de um pagamento diário de $1 milhão ao governo cubano. Enquanto isso, na Bolívia, o presidente Hernán Siles e seu governo enfrentavam uma das crises econômicas mais graves do século. O governo encontrou os cofres e as finanças do Estado praticamente vazios, devido à corrupção dos governos anteriores. Diante dessa situação desesperadora, o presidente decidiu buscar ajuda de Roberto Soares e nomeou seu fiel amigo Rafael Otazo como chefe da luta anti-coca. O próprio Otazo se reuniu com o capo para pedir ajuda a fim de acabar com a crise, ou pelo menos amenizá-la. Rafael foi levado do aeroporto internacional de El Alto com os olhos vendados até a fazenda de Soares, em Beni Suárez. Naquele momento, Soares já era o homem mais procurado pela DEA. Após ambos se acomodarem para a reunião, Roberto Soares se comprometeu a doar $10 milhões mensais ao Tesouro Nacional. No entanto, o aumento da inflação fez com que esses aportes não fizessem muito efeito na situação dos bolivianos. A situação do país naquela época era extremamente difícil. Para piorar a situação do governo, a reunião entre Otazo e Soares foi vazada para a imprensa, provocando um enorme escândalo em nível nacional. Otazo assumiu publicamente que havia se encontrado com o capo, mas alegou que o fazia em busca do bem do país, qualificando Soares como um patriota e um grande empresário agropecuário. Voltando à relação entre Fidel e Roberto, tudo continuava indo bem, e as receitas que ambos recebiam chegavam a milhões de dólares. Contudo, algo aconteceu que mudaria tudo. Fidel descobriu que Roberto Soares estava montando uma rede de distribuição secundária, desta vez com o governo da Costa Rica e a CIA. Para Fidel Castro, isso era inaceitável, pois ele acreditava que os recursos provenientes dessa nova aliança com a CIA
seriam usados para financiar os contras da Nicarágua, um grupo paramilitar que queria derrubar seu aliado mais próximo, Daniel Ortega, presidente da Nicarágua. Ao saber disso, Fidel decidiu chamar imediatamente os dois para Cuba. Roberto Soares e Pablo, por questões de segurança, seguiram o conselho e o famoso lema de Pablo, que dizia: "Há que confiar, desconfiando", e viajaram em outro avião, aterrissando em um local diferente. Eles não aterrissaram em Varadeiro, mas em Siboney, onde Arnaldo Ochoa os aguardava para alertá-los de que o ditador havia decidido acabar com suas vidas. Tanto Antônio de la Guardia quanto Arnaldo Ochoa salvaram as vidas dos dois narcotraficantes, que sem dúvida seriam fuzilados ou retidos na ilha, mas em troca teriam que pagar com a própria vida. O ditador cubano não perdoaria essa traição. O mundo ficou chocado em 12 de julho de 1989, quando Fidel Castro ordenou o fim de 2 de seus homens mais próximos, um deles até mesmo considerado herói da Revolução. Assim, a relação com Fidel Castro chegou ao fim de forma definitiva. Uma das primeiras relações entre o contrabando e as cidades estadunidenses ocorreu durante a ditadura de Garcia Meza, com Klaus sendo o elo entre a organização estadunidense e o contrabando boliviano. Posteriormente, Klaus estabeleceu um contato direto com o controverso tenente-coronel Oliver North, o que, como já mencionamos, foi uma das razões pelas quais Soares Gomes rompeu seu antigo acordo. Após a promulgação da emenda, o governo dos Estados Unidos restringiu o financiamento ao Grupo de Contras, uma organização paramilitar encarregada de combater o comunismo na Nicarágua e evitar sua propagação na América Central. Foi então que o governo estadunidense, com a ajuda de Oliver North, procurou maneiras alternativas e, principalmente, ilegais de financiar esse grupo paramilitar. A CIA ofereceu aos capos a cobertura necessária para comercializar cerca de 500 toneladas de cloridrato de coca. A relação se transformou em uma sociedade quando, juntamente com Oliver North e a CIA, Roberto Soares Gomes, o ditador panamenho Manuel Antônio Noriega e o presidente costarriquenho Luiz Alberto Monge fecharam um acordo sobre os lucros. O pacto previa que 30% das receitas seriam destinadas aos estadunidenses, outros 30% para Soares, 30% para Monge e 10% para Noriega. A pasta base saía do Chapare e de alguns laboratórios em Beni, propriedades de Soares, sendo transportada para a província de Puerto Limón, na Costa Rica, onde Monge exercia grande poder político. De Costa Rica, o pó seguia para os Estados Unidos, com o aval de Oliver North, onde era vendido e comercializado, gerando lucros multimilionários que precisavam ser lavados pelos famosos bancos panamenhos. É aqui que entrava a intervenção de Noriega. Após fechar os acordos, Roberto Soares disse a Pablo: "Pelicano, a partir de hoje estamos jogando nas ligas maiores, mas é preciso ter muito cuidado. Esses gringos são mais perigosos do que um macaco com faca." Soares decidiu então criar um novo laboratório em um território pantanoso que só podia ser visualizado do ar. O acesso terrestre era extremamente difícil devido à lama, às cobras, lagartos e mosquitos. Este laboratório foi denominado Vila Mosquitos, um gigantesco complexo protegido por mais de 100 homens fortemente equipados com fuzis automáticos, Sterhaus austríacos e fuzis Galil israelenses. A grande parte dos guardas eram ex-oficiais do exército e ex-policiais recrutados por Klaus. O laboratório, que oficialmente era impenetrável, foi ainda camuflado de forma que se confundisse com a vegetação ao redor. O local se tornou uma fortaleza, protegida por uma extensa rede de segurança e camuflagem, tornando-se uma peça-chave na operação internacional do contrabando. Grande parte do tráfico era disfarçado legalmente como exportação de palmito. Soares abastecia não apenas os Estados Unidos, mas também grande parte da Europa com coca. No total, os 3 laboratórios de Soares, Madidi, Iata e Vila Mosquitos, produziam cerca de 3.000 quilos diários de pasta base. Roberto Soares contratava centenas de pessoas para trabalhar nesses laboratórios. Além disso, muitos dos pilotos civis da época trabalhavam para ele, recebendo $15.000 por voo.
Todos os voos de Vila Mosquitos para Puerto Limón estavam registrados em nome da empresa Dormirse Zona e Transporte. Esses aviões eram protegidos por agentes da DEA e da CIA quando chegavam aos pequenos aeroportos da Flórida e Geórgia. A partir daí, o pó era distribuído para os agentes das organizações que a vendiam nas principais cidades dos Estados Unidos. A relação com Oliver North era tão próxima que, inclusive, Roberto Soares se encontrava com Oliver North e passava fins de semana com ele no Hotel Astúrias, no centro histórico de Santa Cruz de la Sierra. Em 1984, o presidente colombiano Belisário Betancur e o jovem ministro da Justiça, Lara Bonilla, autorizaram as Forças Armadas colombianas a destruir os laboratórios de Pablo, resultando em perdas de mais de US$ 1 bilhão. A resposta do capo não demorou a chegar, e o ministro Lara Bonilla foi dado de baixa. A partir desse momento, iniciou-se uma disputa sem trégua que mergulharia a Colômbia em um luto que duraria por décadas. Roberto Soares, que foi à Colômbia ao ouvir Pablo celebrar alegremente a queda do ministro, lhe disse palavras que, com o tempo, se mostrariam proféticas. Há formas melhores de resolver os problemas. Não se esqueça de que isso pode voltar para você. Estava claro que Soares desaprovava a eliminação de Lara Bonilla, enquanto Pablo festejava e até cantava. Durante a festa, Soares mantinha uma expressão distante e até triste. Quando a noite chegou, ele se despediu de Pablo e lhe disse que já tinha participado de todas as festas de sua vida, mas nunca havia comemorado uma queda. Era a primeira vez que testemunhava a celebração de uma fria eliminação. Era evidente que Soares estava se cansando desse tipo de vida e começava a perceber como a tragédia se aproximava lentamente de sua família, sentindo que, mais cedo ou mais tarde, alguém de sua família poderia sofrer o mesmo destino feroz. Ele sentia que seu fim estava cada vez mais perto, tocando as portas de sua casa. Após uma série de crises dentro do contrabando, Roberto Soares avaliou sua situação e decidiu romper com Oliver North. O rei da coca já estava exausto após toda a sua trajetória. Como um grande capo, ele havia perdido muitos eventos importantes da vida de seus próprios filhos e nem se fala sobre seu casamento. Paralelamente, convocou uma reunião com Pablo e seus colaboradores. Nessa reunião, Pablo, que também estava envolvido na sociedade, pediu a Soares que revisasse sua decisão de romper com Oliver North, mas ele respondeu que não havia nada a revisar ou discutir. A decisão estava tomada. Aquela sociedade não ia mais adiante. Sem dar espaço para que o capo colombiano respondesse, Soares também afirmou: "Mas não os fiz voar por horas para falarmos dos gringos. Fiz isso para dizer, olhando nos olhos de vocês, que antes de manchar minhas mãos com quedas, decidi encerrar nossas operações. Em geral, estou cansado de receber informações sobre a forma como seus empregados têm tratado e maltratado meus fornecedores e meus pilotos." 2 semanas depois, a CIA começaria suas represálias. O governo de Hernán Siles alertou Soares sobre a pressão vinda dos Estados Unidos para iniciar operações em Vila Mosquitos. Então, Roberto Soares decidiu desmantelar o laboratório por completo, e em uma semana, quando os policiais chegaram, o laboratório já havia desaparecido. Não havia absolutamente nada. Parecia que Soares, oficialmente, estava se desvinculando por completo do mundo da distribuição de pó. No entanto, ele conheceria um jovem chamado César Cano, um distribuidor independente de erva, que a introduzia na Flórida. Graças às boas relações que tinha com o governo das Bahamas, César era amigo pessoal do primeiro-ministro Lindemann, que colaborava com ele para trazer a erva para os Estados Unidos. Cano havia rejeitado as propostas de Pablo e Gacha pela mesma razão que Soares não queria se envolver. Ele dizia que queria uma sociedade tranquila, sem balas nem quedas. Soares havia encontrado seu parceiro ideal. A César Cano caberia 30% dos lucros. O primeiro-ministro das Bahamas receberia $2.000 por cada quilo que chegasse às suas ilhas. O pó passava pelo departamento de Amazonas, na Colômbia, e depois pela fazenda La Corona, na província de Darién, no Panamá, onde era recolhida por César Cano, que a levava para as Bahamas. De lá, o pó era transferido para pequenas aeronaves que o lançavam nas águas dos Estados Unidos.
A carga era recolhida por veleiros com bandeira estadunidense, que com a ajuda de Richard Piano, da DEA, conseguiam passar despercebidos pelas autoridades portuárias. Richard Piano, que anteriormente havia prestado depoimento contra Soares e Robbie após o julgamento, tentou se reconciliar com a família Soares, colaborando com seu sistema de contrabando. Soares voltou a ser o rei da coca, e desta vez, sem seus insanos sócios colombianos. Ele foi o primeiro boliviano a introduzir mais de 15 toneladas de coca pura nos Estados Unidos, via Flórida, com um lucro líquido de cerca de 250 milhões de dólares. O rei da coca estava no auge de sua carreira. Suas ações beneficentes e altruístas não se limitavam mais apenas às comunidades indígenas do Oriente Boliviano, mas também se estendiam até os povos do ocidente do país. Tudo parecia correr bem. A sociedade permaneceu estável por 13 meses até que, em meados de 1985, Medellín descobriu a parceria, que prejudicava seus interesses no sul da Flórida. Pablo justificou tudo, dizendo que Cano era um informante. O sócio de Soares, o jovem barranquilheiro, foi eliminado, junto com seu guarda-costas, por 12 sicários de Medellín, na porta da casa de sua mãe, em Bogotá. O ano era 1985, e depois de todo o estresse, desavenças e tragédias que o contrabando havia trazido para sua vida, especialmente após a queda de César Cano, um amigo próximo de Roberto, que foi eliminado nos braços de sua mãe, ele dizia que iria abandonar o contrabando e deixar essa vida para trás. Como mencionamos, era 1985, e enquanto isso, Víctor Paz Estenssoro conquistava sua 4ª presidência. A família Soares havia mantido uma relação próxima com Víctor Paz, que apesar de ter retirado terras de Roberto com a reforma agrária, mais tarde desenvolveu uma amizade estreita com ele. Soares já havia começado a desmantelar suas fábricas de coca, como a de Iata, que foi vendida para uma família de Riberalta, e a cortar suas redes de negócios internacionais ligados ao contrabando. O último passo para ele retornar à Bolívia com sua família era fazer as pazes com o governo. Para isso, seus irmãos e seu filho Robbie viajaram até La Paz para se reunir com o recém-eleito presidente Paz Estenssoro, que no final acabou fazendo um pacto com os Soares. Esse pacto consistia no governo boliviano não tentar prendê-lo, desde que ele não fosse mais envolvido com o contrabando de coca e, além disso, estivesse proibido de falar com a imprensa. Paz Estenssoro recomendou a Roberto que se dedicasse totalmente às suas fazendas. Roberto Soares voltou a pisar em solo boliviano. Ele chegou a Santa Cruz e, em uma reunião com sua família, anunciou e oficializou sua saída desse negócio que havia lhe trazido tantos problemas, não apenas a ele, mas a toda a sua família. Uma semana depois, tentando emular o imperador Nero, ele incendiou o laboratório de Marini, enquanto um trio de músicos tocava suas valsas peruanas favoritas. Com isso, ele finalizou sua participação pessoal no contrabando. Esse ato marcou oficialmente o fim do reinado de Roberto Soares Gomes. O rei da coca havia abdicado, incendiado seus próprios castelos e desintegrado seu próprio reino. Após o fechamento de seu laboratório, surgiram diversos grupos dispostos a preencher o vazio deixado por Roberto Soares no mercado da coca. Um desses grupos estava localizado precisamente no Chapare, uma região que, sem o controle rígido que Soares exercia, começou a produzir uma quantidade impressionante de pasta base e sulfato de coca. O pesadelo de Soares se tornara realidade. Com o descontrole, os preços caíram drasticamente, contrariando a estratégia de Soares, que sempre procurou manter os preços elevados para que apenas as classes privilegiadas tivessem acesso à coca, evitando assim que ela caísse nas mãos de pessoas comuns que não saberiam como manipulá-la corretamente, ou, pior ainda, que fosse consumida por crianças. Este cenário de descontrole resultou no surgimento de um novo grupo de capos, ricos e inexperientes, que começaram a disputar território e mercado, o que frequentemente levava a confrontos e quedas. Esse aumento na produção e no contrabando de coca afetaria diretamente a Bolívia, colocando a segurança do país em risco durante toda a década de 1990. O narcotráfico se tornou um tema recorrente nos noticiários, tanto nacionais quanto internacionais.
Diante dessa situação alarmante, onde crianças estavam se tornando vítimas do vício, Soares decidiu fundar uma organização não governamental chamada Conselho Nacional da Coca, com o objetivo de denunciar os problemas causados pela disseminação descontrolada do pó. Ele também se posicionava contra os esforços dos Estados Unidos para plantar coca em seu território. A coca, como ele sabia bem, só poderia ser cultivada com sucesso em regiões específicas, como os Yungas bolivianos. No entanto, os estadunidenses tentaram a todo custo replicar a coca boliviana, mas sem sucesso. Para o governo dos Estados Unidos, o que mais importava não era a saúde ou a dependência de sua população, mas sim a enorme fuga de divisas provocada pelo contrabando, especialmente porque o país não recebia nenhum centavo de impostos sobre as substâncias. A Fundação de Soares não apenas denunciou os esforços dos estadunidenses para replicar a coca, mas também financiou uma série de pesquisas que mostraram que a planta de coca tinha muito mais a oferecer do que apenas a fabricação de coca. A coca possuía propriedades valiosas para uma variedade de usos, incluindo aplicações na produção de anestésicos e outros tratamentos médicos. Além disso, o Conselho Nacional da Coca afirmou que a fórmula secreta e aditiva original da Coca-Cola havia sido, na verdade, criada a partir dessa planta andina. Mas o Conselho não se limitava a isso. Eles implementaram um plano industrial completamente legal, transformando a pasta base que antes servia para a fabricação de coca em novos produtos. O que antes produzia pasta base, agora fabricava pasta de dente à base de coca, chicletes, licor de coca e outros produtos. Desde a retirada de Roberto Soares do contrabando, as coisas estavam relativamente tranquilas para sua família. Parecia que aquela época turbulenta do contrabando finalmente havia ficado para trás. No entanto, os Estados Unidos não esquecem e, sem dúvida, não perdoariam a humilhação pública e mundial sofrida pela DEA devido ao impacto dos Soares. Diversas figuras envolvidas no contrabando tentaram, por todos os meios, reintegrar os Soares ao tráfico. Não conseguiram convencer o rei nem seus filhos. Então, passaram a tentar seduzir o genro de Roberto, Gerardo Caballero Salinas, um empresário boliviano de destaque e descendente do ex-presidente Agustín Morales. Eles o atraíram com a ideia de que ele poderia ser o sucessor de seu lendário sogro. Porém, tudo deu errado. Gerardo caiu em uma armadilha da DEA. Foi preso e levado para Virgínia, nos Estados Unidos, onde foi condenado a 20 anos de prisão. Esse foi um golpe duro para os Soares, que acreditavam que seus problemas com o contrabando estavam finalmente resolvidos. A filha de Roberto Soares acabou pedindo o divórcio de Gerardo Caballero, jamais conseguindo perdoá-lo por ter trazido novamente sua família para o foco internacional, devido ao envolvimento com o contrabando. Apesar do incidente envolvendo seu genro, as coisas para Roberto Soares na Bolívia estavam relativamente tranquilas, até que, em maio de 1988, os noticiários nacionais exibiram um vídeo no qual se via Soares acompanhado de dois homens fortes, de Alfredo Arce Carpio e o general Mário Vargas Salinas, antes das eleições presidenciais de 1985. Eles apareciam celebrando juntos, algo que expôs ainda mais a cumplicidade entre o contrabando e os políticos bolivianos, uma relação que, infelizmente, perdurava até os dias atuais. O vídeo foi entregue à televisão por um ex-funcionário de Soares, que o fez em troca de um posto na embaixada boliviana em Moscou. O governo boliviano ordenou que a Comissão de Governo e Polícia investigasse o caso. Isso colocou Roberto Soares sob investigação na sede da Procuradoria-Geral do Governo. Porém, foi seu filho, Robin, quem compareceu em seu lugar. Os resultados dessa investigação foram irônicos. Os mesmos membros da comissão, encarregados de investigar Soares, foram destituídos de seus cargos devido aos seus próprios vínculos com o contrabando e com o próprio Soares. Após o depoimento de Robin, ele foi convidado pelos jornalistas Cucho Vargas e Carlos Palenque para uma entrevista ao vivo pela rádio e televisão popular RTP. Durante a entrevista, conseguiram se comunicar por telefone com Roberto Soares, que, ao ignorar e romper seu compromisso com o passado, resolveu lançar sua versão dos fatos, revelando o que considerava ser a verdade. Quien es, de acuerdo a su propia versión, el rey y el virrey
rey de la coca. Tenga la bondad de responder, cambio. El Departamento de Estado, el gobierno norteamericano es el rey de la coca. Y el virrey es el gobierno boliviano, cambio. Após essa declaração, Roberto Soares acusou a coalizão de governo formada pelo ADN, Ação Democrática Nacionalista, e pelo EMRE, Movimento Revolucionário Tupac Katari, de serem hipócritas, além de afirmarem ter colaborado por anos com o contrabando, sempre sob a autorização da CIA e do governo dos Estados Unidos. Soares não poupou críticas e apontou que, desde o final da década de 1960, todos os presidentes bolivianos haviam mantido estreitas relações com o contrabando. Essas acusações, feitas em um momento de grande tensão política, lançaram luz sobre a complexa e sombria rede de envolvimentos entre políticos e o comércio ilegal de pó na Bolívia. Finalmente, a população soube, diretamente das palavras do próprio Capo, sobre a conexão entre a classe política e o submundo. O governo, que se dizia em nome da paz, acabou violando a liberdade de expressão ao fechar um canal de televisão, onde o programa RTP foi transmitido. O apresentador Carlos Palenque foi quem sofreu a censura. Essa censura foi um grande erro do governo, o que gerou protestos massivos em La Paz. As ruas estavam lotadas. Estima-se que mais de 100 mil pessoas saíram às ruas para apoiar Palenque. No fim, o governo cedeu e o Ministério das Comunicações autorizou a reabertura da RTP, mas suas ações, que eram para calar a oposição, acabaram criando um monstro político, dando origem a um novo partido. A partir daí, a influência de Palenque cresceu no cenário político, com forte presença em La Paz, especialmente no Alto. Voltando a Roberto Soares, após o escândalo, o governo precisou simular uma perseguição para tentar encobrir sua ligação com o Capo. Depois disso, Soares tentou melhorar suas relações com o governo. O governo de Paz Zamora pediu gravações de políticos opositores para poder se defender e se preparar para as eleições presidenciais de 1989. Soares aceitou, mas, surpreendentemente, na manhã de 18 de julho de 1988, ele ligou para seus filhos e disse que, na noite anterior, teve uma visão e recebeu um mandato divino para se entregar, afirmando que era a coisa mais sábia a fazer. No entanto, nos bastidores, havia um novo pacto. Esse novo pacto estipulava que Paz Zamora seria lembrado como o presidente que capturou o rei da coca, em troca da promessa de que Soares não seria extraditado para os Estados Unidos. Além disso, ele receberia uma pena consideravelmente mais branda, apesar da oposição de sua família. A decisão foi tomada na madrugada de 20 de junho de 1988. Soldados da Unidade Móvel de Patrulhamento Rural, sob o comando do capitão Ortega, chegaram à fazenda de Soares, onde ele os aguardava deitado em sua rede. Soares foi levado para um helicóptero, mas, ao invés de ser entregue à DEA, o governo boliviano e o capitão Ortega cumpriram sua promessa. Ele foi levado ao Alto, de onde seria transferido para a prisão de São Pedro, onde teve acesso a todos os tipos de luxo, como aquecimento, televisão, DVD players para assistir filmes, uma área separada do pátio principal da prisão, telefones, banheiros privados e até uma mesa de bilhar para jogar com seus guardas pessoais. Apesar de desfrutar de todos os luxos e comodidades, o rei da coca tinha sido terminantemente proibido de colocar um pé fora da prisão de São Pedro. Naquele momento, todos temiam se associar aos Soares. O sobrenome carregava uma péssima reputação, não apenas nacionalmente, mas também internacionalmente. Eles eram constantemente perseguidos, não apenas pela imprensa, mas também pela sociedade em geral. Até mesmo muitos membros da família não conseguiam realizar negócios simplesmente por serem parentes de Roberto Soares. Isso, somado à imensa pressão policial, deixou a família completamente desgastada com o governo, que usava sua imagem para fazer propaganda e manipulação política. Porém, o ponto de ruptura aconteceu em janeiro de 1990, quando Roberto Soares sofreu um infarto. Apesar das inúmeras solicitações de Rob Soares para que seu pai fosse levado a um hospital sob escolta policial para tratamento, o governo negou o pedido. Esse desprezo fez Rob explodir de raiva e, em 19 de março de 1990,
ele convocou uma conferência à imprensa, com a presença de veículos nacionais e internacionais, na Universidade Gabriel René Moreno, em Santa Cruz de la Sierra. Ali, ele expôs as conexões e atos ilegais cometidos por figuras da política e do empresariado, suas relações com o submundo, além da cumplicidade de diversos presidentes e governos bolivianos com a falsa disputa contra o pó promovida pelos Estados Unidos, o contrabando e a lavagem de dinheiro que enriqueceram esses grupos ao longo de décadas. Robb ameaçou levar o caso a instâncias internacionais, como a OEA ou a ONU, para denunciar todos esses atos. Esse foi o maior erro, o qual acabaria custando-lhe a vida, ao desafiar interesses multimilionários, até mesmo superiores à fortuna de sua própria família. Ele enfrentou grandes poderes, que tarde ou cedo acabariam explodindo em suas próprias mãos. Aqueles segredos e verdades não comprometiam apenas a elite nacional, mas também a mundial, e o submundo, que via um dos filhos do maior capo do mundo de então ousar revelar seus segredos, questionar seu poder e expor verdades que poderiam abalar os pilares desse mesmo poder. Isso aconteceu durante o governo de Jaime Paz Zamora e Hugo Banzer Soares, um governo que não hesitou em passar por cima de tudo, até mesmo dos tão mencionados rios de corpos. Era um governo onde o algoz e a vítima se uniam com o objetivo de fazer do terceiro colocado nas eleições presidente da República. Eram 6 horas da tarde do dia 22 de março de 1990, quando um grupo de policiais à paisana invadiu a casa onde Robb Soares estava, na residência da família Ortiz, localizada na Avenida Velarde. Robb estava em uma rede, brincando com um menino, filho da dona da casa, quando recebeu um disparo de 9 milímetros. Robb, sem receber qualquer atendimento médico, não resistiu e foi para o outro mundo. Assim, caiu Robb Soares, o príncipe da coca. O filho do rei caiu em uma rede e foi enterrado em Cochabamba, enquanto o governo boliviano impediu que Roberto Soares comparecesse ao funeral, ao enterro ou à missa do que acreditava ser seu filho mais querido, aquele com quem mais compartilhou, seu herdeiro, seu primogênito. Soares carregaria essa dor consigo até o final de seus dias. A sensação que teve após a queda de Lara Bonilla se concretizou. A queda bateu à sua porta, entrou e levou seu filho mais querido. Sem dúvida foi algo injusto. Algo indescritivelmente devastador, tanto para Roberto Soares, o pai, quanto para a mãe, que viu seu filho cair pelas mãos de sicários. Nenhum pai deveria enterrar seu filho. Esse é um drama que, em qualquer contexto, é incompreensível. O rei da coca passaria alguns anos a mais preso. As comodidades que os presos desfrutavam, como Soares Gomes, eram incomparáveis. Havia todo tipo de prazeres, como festas, bebidas, jogadores de futebol, políticos, governadores e prefeitos, que se encontravam com os chamados capos arrependidos. De vez em quando, até mesmo acompanhantes eram permitidas. Todos os prazeres que se poderia imaginar, exceto o mais valioso de todos, a liberdade. O rei recebia visitas constantes de cidadãos de Santa Ana de Iacuma, que sempre lhe faziam companhia. Ele poderia ter tudo o que desejasse, mas não tinha as duas coisas mais essenciais nesta vida: a liberdade e a saúde. Em 1992, seus filhos conseguiram transferi-lo do presídio de San Pedro, em La Paz, para San Sebastián, em Cochabamba, devido a problemas de saúde relacionados ao seu coração. A altitude de La Paz havia agravado seu quadro médico. Seu coração já estava 80% debilitado, o que o forçava a tomar anticoagulantes pelo resto da vida. Isso causava úlceras em seu esôfago, que precisavam ser controladas cirurgicamente o tempo todo. Após uma dessas intervenções, ele disse à esposa: "Mal consigo respirar e falar. Isso é um martírio. Juro que prefiro cair antes de deixar que me operem novamente." Uma vez transferido para Cochabamba, uma cidade com uma altitude menor e clima mais ameno, sua saúde melhorou um pouco e ele pôde conviver com seus filhos e netos. Além disso, recebia frequentemente visitas de diretores de editoras e cineastas interessados em criar conteúdo sobre sua vida. Soares contava sobre sua vida como ganadeiro e empresário,
e a história de sua família, uma herdeira de uma fortuna tradicional. Contudo, nunca mencionava o período em que esteve envolvido no contrabando, como se tivesse uma amnésia voluntária a respeito. Isso deixou todos os produtores desapontados, pois o que realmente os interessava era a história de sua vida como capo. Em janeiro de 1994, ele conseguiu sua liberdade e se mudou de volta para sua cidade natal, Trinidad, no Beni. Nos anos seguintes, ele se dedicaria a administrar suas fazendas e aproveitar a liberdade tão aguardada. Talvez tentando recuperar o tempo perdido, passou os próximos 6 anos convivendo com o povo que tanto o queria bem, a população do Beni. No entanto, ao final dos anos 90, sua saúde voltou a se deteriorar. No dia 16 de julho de 2000, Soares sofreu uma hemorragia interna. Não avisou a ninguém sobre o que sentia, e quando tentaram levá-lo ao hospital, ele se recusou. Roberto Soares não queria ser entubado ou passar por mais cirurgias. Ele talvez preferisse cair em casa, em paz. Finalmente, conseguiram retirar a arma de suas mãos e levá-lo ao hospital, onde foi induzido a um coma e conectado a um respirador artificial. Ele lutava e conseguiu vencer. No entanto, seu fim estaria próximo. Na tarde de quinta-feira, 20 de julho de 2000, por volta das 18h30, quando todos pensavam que ele havia superado o perigo, o rei sofreu um infarto e uma parada cardiorrespiratória que, infelizmente, levou ao seu fim. O rei havia partido, e com sua queda, levou consigo para o além dezenas de segredos do submundo. Sua queda marcou o fim de um reinado e o encerramento de uma era em que ele foi o maior capo do mundo. Milhares de pessoas compareceram ao seu funeral em Santa Cruz de la Sierra, ao seu sepultamento ao lado de seu filho em Cochabamba, e as missas realizadas em Santa Ana de Iacuma, que continuam sendo celebradas até hoje. Seu legado, as missas em seu nome, ainda ecoam nos corações daqueles que o lembram com carinho. Neste dia, muitos se lembram dele como um dos homens mais poderosos da história do país. Em sua tumba, em Cochabamba, as flores nunca faltam, talvez algumas deixadas pelas inúmeras pessoas que ele ajudou ao longo de sua vida. Periodicamente, são deixados buquês de cravos vermelhos, talvez por algum idoso que ele ajudou com medicamentos, por alguma criança a quem ofereceu educação comprando seus materiais escolares, ou por um morador local a quem forneceu eletricidade e iluminação. Até mesmo atletas que ele apoiou na construção de um campo de esportes, ou um dos muitos funcionários que trabalhou com ele, deixam flores de vez em quando, relembrando Roberto. Seu maior erro foi ter se envolvido com o contrabando e sua maior punição foi a queda de seu filho. Talvez movido por sua ambição, ou talvez por seu incontrolável desejo de poder. De certa forma, ele sempre teve uma grande sensibilidade social. Isso foi o que o caracterizou ao longo de toda a sua trajetória, mandando construir, em diversas ocasiões, postos de saúde, hospitais, escolas, campos de futebol e centros poliesportivos, orfanatos, asilos para idosos, geradores de eletricidade. Até mesmo nos últimos anos de sua vida, talvez consumido pela culpa, ele se dedicou a construir centros especializados na reabilitação de dependentes químicos. Sem dúvida, ele amava sua terra, e não apenas a amava, mas também liderava com o coração, atuando como uma figura paterna para muitos. Roberto Soares, até os últimos dias de sua vida, afirmava que diferentes países haviam sido abençoados com reservas de petróleo ou riquezas naturais, enquanto, na divisão dos recursos, os bolivianos receberam a folha de coca, que era produzida principalmente em 2 regiões, os Yungas e o Chapare. Ele acreditava que essas riquezas eram uma graça divina que não deveríamos desperdiçar, e que todo o lucro gerado pela coca poderia ser usado para tirar a Bolívia da crise e ajudar os mais pobres. Ele dizia que os bolivianos poderiam quitar toda a dívida externa do país, que na época era de 3 bilhões de dólares, em apenas 3 anos. Além disso, ele criticava a hipocrisia dos estadunidenses, afirmando que empresas como a Marlboro e a General Dynamics, com seus cigarros e fábricas bélicas, todas apoiadas pelo governo dos Estados Unidos, acabavam com muito mais pessoas em um ano do que a coca em toda a sua história.
Apesar de tudo, sem dúvida, uma vida memorável e digna de ser contada. Talvez não apenas de forma documental, mas até mesmo em um filme ou série sobre este personagem tão interessante na história da Bolívia. Para alguns, um grande vilão. Para outros, um herói. No entanto, ele não deixa de ser um capo que causou imensos danos, seja de forma direta ou indireta, à sociedade como um todo. Mas com as informações que temos, podemos afirmar algo. Ele era diferente do que estamos acostumados a ver nos capos de hoje em dia. Ao contrário de muitos de seus colegas, Soares já havia nascido rico. Ele nasceu na opulência, em uma família aristocrática, o que o impediu de cair em ações destrutivas durante seu auge, como muitos de seus pares. Como dizia o famoso psicólogo Lacan, as carências do passado são os excessos do futuro. Tudo isso somado ao fato de que, em todas as suas atividades, ele sempre manteve um marco moral que o diferenciava de seu homólogo colombiano, Pablo. Ao contrário de Pablo, Soares não seria capaz de derrubar um avião com passageiros. Talvez tenha sido um pouco ingênuo. Talvez essa vida trágica e interessante, como a de Soares, sempre chame a atenção e, lamentavelmente, às vezes, as pessoas acabam humanizando ou exaltando esses personagens. Soares teve seus momentos de brilho e também suas sombras. Passou para a história por seu reinado no submundo. No entanto, também entrou no imaginário coletivo e no coração de muitos cidadãos como um homem que ajudou muitas pessoas e comunidades por todo o país, com doações, obras e presentes. Mas nunca devemos esquecer que ele era um capo e tudo o que isso implicava. Será que sua vida serve de exemplo de como o contrabando pode arruinar uma existência próspera e feliz? Como pode destruir a promissora carreira de um grande empresário do setor agropecuário? Como pode manchar e desonrar o nome de uma família respeitável? Como pode afetar e até acabar com a vida de quem amamos? E, acima de tudo, o triste efeito que tem sobre nossa sociedade, sem mencionar, é claro, o temível impacto que causa no corpo e na mente do ser humano. Devemos parar de romantizar o submundo. A cultura do contrabando não pode ser vista como algo normal, porque não é, e normalmente termina por trazer luto a famílias inteiras. Lamentavelmente, em nosso país, o contrabando avança ano após ano, sendo dominado pelas elites governantes desde décadas atrás, corrompendo nossas instituições e comprometendo o futuro de muitos jovens em todo o país. No entanto, muitas vezes esses exemplos não são suficientes para prevenir, até mesmo dentro da própria família Soares. Apesar de tudo o que aconteceu, um sobrinho do rei decidiu seguir seu caminho, Jorge Roca Soares. Quem sabe, talvez se ele tivesse escolhido outro caminho, hoje não seria conhecido como o Rei da Coca, mas sim como o Rei do Palmito. Mas a história é a história, e não podemos mudá-la sem desrespeitar a verdade dos fatos. E essa não foi a história das redes de Palmito. Foi a história de Alejandro Souza, do filme Scarface. Assim era conhecido no mundo do cinema. Ou mais conhecido como Roberto Soares Gomes, o Rei da Coca no mundo real e na história. A vida de um homem, mesmo no mais humilde, é representativa de uma época e de um determinado contexto humano. Reflete, de uma forma ou de outra, a atmosfera política, econômica e cultural do ambiente em que vive, com suas próprias circunstâncias de tempo e espaço. Imerso nesse contexto social, o indivíduo percorre seu ciclo vital, atribuindo-lhe sua singularidade. Em alguns casos, isso se traduz em uma existência vivida intensamente. Ela não teria sentido se não estivesse enraizada na coletividade, se ignorasse seus interesses e aspirações. Contudo, quando sua tônica constante foi a busca pela redenção dos setores mais explorados da sociedade e da pátria, seria um egoísmo imperdoável não compartilhar a experiência acumulada. Por quê? De que serve ao homem seu passo pelo mundo terreno? Mesmo que tenha vivido intensamente, se toda a sua vivência desaparecer com sua partida da terra, eu tenho muito a contar e não posso deixar que minha verdade desapareça junto comigo. A verdade sempre é elusiva, às vezes escorregadia e frequentemente inacessível. Pode ser também tão pessoal que difira substancialmente das verdades dos outros ou ser manipulada de acordo com os interesses de quem controla a informação. No entanto, sempre prevalece sobre a falsidade e a mentira. A verdade absoluta é somente de Deus. Mas,
Se este mundo não fosse feito de aparências, ao menos poderíamos incluí-la, apesar dos poderosos interesses que se empenham em ocultá-la. Minha vida, como a de todos os brasileiros, esteve sempre condicionada com a intensidade pelos males e infortúnios da pátria. Em essência, não sou diferente de nenhum dos meus compatriotas. Eu sempre me recusei a aceitar que essa fosse uma realidade definitiva e lutei com constância, e continuarei lutando até o meu último suspiro para mudá-la, e para mostrar a todos através deste canal que aquele que vive pela espada cai por ela também. Salve família! O ouro branco era abundante, mas o preço final era inevitável. Roberto Soares Gomes tentou comprar a impunidade, mas nem mesmo o rei da coca pôde fugir do destino. O império ruiu e a lenda permanece. Sua história é um lembrete sombrio de como a ambição ilimitada pode corromper nações e como o poder mais absoluto sempre carrega o monstro de sua própria destruição. Se inscreva com o sino ativado, deixe o like e vire membro do canal para conteúdos exclusivos. Eu agradeço por ficarem até o final. Até a próxima!